Mais uma vez, boa noite, queridos e amados irmãos e irmãs. Que alegria! Tenho estado tão contente com a nossa igreja, vendo Deus confirmando a nossa igreja de muitas maneiras. E nós temos o privilégio de agora ouvir a palavra de Deus. Eu peço que você coloque teu coração em contrição, para que a palavra de Deus possa trabalhar em nossas vidas, na vida da nossa igreja. Que isso seja de fato uma grande bênção para cada um de nós, né? Hoje eu vou iniciar já com a leitura. Nossa leitura é extensa, mas nós vamos estudar ali o texto de Josué 11 e Josué 12. Mas eu vou fazer a leitura de Josué 11 porque 12 ele repete, ele faz uma recapitulação de tudo que nós estudamos, de tudo que nós vimos até aqui em Josué. Então, depois eu peço que você faça na sua casa essa leitura com bastante cuidado, né, com bastante atenção. Então, hoje eu vou percorrer aqui o capítulo 11 e 12, na exortação, na explanação, mas a leitura nós faremos aqui do capítulo 11. Todos com as suas Bíblias abertas, vamos iniciar então com a leitura da palavra de Deus. Quando Jabim, rei de Hazor, ouviu isso, enviou mensageiros a Jobab, rei de Madom, ao rei de Simron, ao rei de Aksaf, e aos reis que estavam na região montanhosa ao norte, na Arabá ao sul de Kineret, na Cefelá e em Nafatedor, do lado do mar, os cananeus do leste e do oeste, aos amorreus, aos efeus, aos ferezeus, aos jebuseus das montanhas, aos efeus, ao pé do Hermon, na terra de Pispa. Saíram, pois estes e todas as suas tropas, todas as suas tropas com eles, muito povo, em multidão como a areia que está na praia do mar, e também com muitos cavalos e carros de guerra. Todos estes reis se ajuntaram e vieram e acamparam junto às águas de Merom para lutar contra Israel. O Senhor disse a Josué: não tenha medo deles, porque amanhã, a esta mesma hora, eu já os serei entregue todos mortos aos filhos de Israel. Você mutilará os cavalos deles e queimará os seus carros de guerra. Josué e todos os homens de guerra com ele avançaram de surpresa contra eles, junto às águas de Merom, e os atacaram. O Senhor os entregou nas mãos de Israel, e os atacou e perseguiu até a grande Sidom, e até Misrefod-Maim, até o vale de Mispa, ao leste. Os israelitas os mataram sem deixar nem sequer um. Josué fez com eles como o Senhor lhe havia ordenado. Mutilou os cavalos deles e queimou seus carros de guerra. Nesse mesmo tempo, Josué voltou, tomou Hazor e feriu a espada o rei, porque naquela época Hazor era a cidade de muitos reinos, era a capital de muitos reinos. Mataram na espada todos os que nela estavam e os destruíram totalmente. Ninguém sobreviveu. E a cidade de Hazor foi queimada. Josué tomou todas estas cidades, também os seus reis, matou todos, destruindo-os totalmente, como Moisés, servo do Senhor, havia ordenado. Mas os israelitas não queimaram as cidades que estavam sobre as colinas, exceto Hazor, que Josué queimou. Os israelitas saquearam para si todos os despojos dessas cidades e também o gado, porém mataram à espada todas as pessoas, até que as destruíram, e ninguém sobreviveu. Como o Senhor havia ordenado a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué, e assim Josué o fez. Nenhuma palavra deixou de cumprir de tudo que o Senhor havia ordenado a Moisés. Assim Josué tomou toda aquela terra, a saber, a região montanhosa, todo o Negueb, toda a terra de Gósen, a Cefelá, a Arabá, e a região montanhosa de Israel com suas planícies, desde o monte Halak e sobre Seir até Baal-Gad, no vale do Líbano, ao pé do monte Hermon. Também venceu todos os seus filhos e os matou. Por muito tempo Josué fez guerras
guerra contra esses reis. Não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, a não ser os heveus, moradores de Gibeão. Todas as demais foram tomadas por meio da guerra, porque do Senhor vinha o endurecimento do seu coração, para saírem à guerra contra Israel, a fim de que fossem totalmente destruídos e não se tivesse piedade alguma. Pelo contrário, fossem totalmente destruídos, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Naquele tempo, Josué foi que eliminou os anaquins da região montanhosa de Edom, de Debir, de Anab, e todas as montanhas de Judá, e todas as montanhas de Israel. Josué os destruiu totalmente com suas cidades. Nenhum dos anaquins sobreviveu na terra dos filhos de Israel. Somente em Gaza, Gat e Asdod permaneceram alguns. Assim Josué tomou toda esta terra, segundo tudo que o Senhor tinha dito a Moisés. E Josué deu a terra em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões e tribos, e a terra repousou da guerra. Esse é o nosso texto de hoje. E antes de iniciarmos, eu preciso explicar que sobre o livro, repetir, na verdade, que ele não segue uma perspectiva cronológica. Tá? Então, talvez na leitura algumas coisas não ficarem em ordem, eu repito para vocês, não se apeguem a isso. E por que eu enfatizo isso? Porque é uma tendência nossa a seguir uma coisa de forma cronológica. A narrativa ela segue uma perspectiva dos fatos do ponto de vista de Israel, segue também os fatos do ponto de vista, em alguns momentos, dos inimigos, mas o alvo principal do autor é revelar como que esses fatos estão narrados aqui, eles se relacionam com o Senhor, o autor ele quer revelar como que o Senhor foi a causa principal disso tudo, e acima de tudo, que essa história é uma história que glorifica a Deus. Tendo colocado esses princípios, eu queria dizer para vocês, e eu acho que vocês vão concordar comigo, que é muito fácil e muito comum a alguns crentes, alguns tipos de crentes dos dias atuais, que eles vivam como se a história fosse um motor sem trilhos, onde é a força bruta que decide a direção. Outros vivem como se os trilhos existissem, mas o motor estivesse desligado. E dessa forma eles vivem esperando passivamente por um milagre. Josué 11:12 nos apresenta a engenharia da conquista divina. A soberania de Deus é um motor inesgotável que impulsiona a história, mas a obediência fiel é o meio pelo qual permanecemos no trilho, nesse trilho que é indispensável para a conquista. Sem motor, não há movimento. Sem os trilhos, trem entra em descarrilhamento. E hoje eu pretendo expor à nossa igreja como que Josué ele manteve a liderança, sua liderança a Israel, exatamente nesse ponto de convergência, onde a promessa de Deus e sua soberania encontra-se com a execução fiel deste homem, Josué. No texto de hoje nós veremos que Israel recebe do Senhor o controle de toda a terra de Canaã. Isso começou já há um bom tempo, E Josué introduz isso no capítulo 1 já, eles entrando na terra, mas hoje eles tomam o controle da terra de Canaã por completo. O controle ele vem através de vitórias que Deus garantiu ao povo de Israel por meio da liderança fiel de Josué. E isso aconteceu porque Josué foi obediente ao Senhor. Ele foi obediente ao Senhor tanto pelas palavras que o Senhor pronunciou para ele diretamente, quanto foi fiel também às palavras que ele ouviu do seu primeiro líder, Moisés, mas ele também agiu com fidelidade em direção ao povo de Deus. Josué é um exemplo de fidelidade ao Senhor. E depois ele é um exemplo de fidelidade a Moisés. E depois ele é um exemplo de fidelidade ao povo a quem ele liderava. Liderava com o coração de servo. O texto ele possui todos esses textos aqui de Josué, um livro histórico. Então ele possui essa característica de narrativa histórica, mas o texto revela que a história
tem aspectos teológicos. Não podemos tirar isso de mente. O Senhor garante a vitória. Isso é teologia. O Senhor se mostra soberano sobre todas as nações. Isso é teologia. E aqui nós vemos o Senhor se mostrando soberano ao unir ao seu povo eleito pessoas que também eram eleitos, mas que em algum momento da história, ou até aquele momento da história, não faziam parte do povo eleito. Deus também age soberanamente, separando o seu povo, a nação de Israel, das demais nações. Nós vemos Deus fazendo isso, tirando Acã do meio da congregação de Israel. Vocês lembram do pecado de Acã? O Senhor o tira de lá. O Senhor separa Israel. O Senhor santifica em Israel. Nós vemos o Senhor fazendo isso também por meio dos demais povos da terra de Canaã. E outro aspecto teológico que nós encontramos nesse texto é que a terra ela experimenta um descanso por meio de Israel. A entrada de Israel vem com guerras, conquistas, batalhas, mas no final nós lemos que a terra repousou. É por meio de Israel que há repouso naquela terra, que viviam brigando entre si e entre as demais nações, e além do mais viviam em iniquidade, em pecado. Mas também Israel experimenta esse descanso no Senhor. Tudo isso são aspectos teológicos do nosso texto aqui. Então não é só uma história. Às vezes a gente fala, nossa, é só uma história, é só uma narrativa, está contando algo a respeito de um povo que talvez eu nem faço parte, eu nem tenho descendência, tirando a Maélia aqui, né? Mas tem teologia dentro desse texto, porque o Senhor é soberano sobre a história. Aqui nós vimos como Israel obteve controle, então, o controle de Israel sobre a terra não veio por meio das suas próprias forças, não veio por conta da sua capacidade tecnológica nas batalhas. A tecnologia de ponta da época eram cavalos e carros, né? Mas eles não tinham essa tecnologia. Eles lutavam com as espadas, com o que eles tinham. E pela primeira vez nós vemos aqui um povo que se reúne contra eles com tecnologia. Mas a vitória de Israel não veio por meio da força do seu braço. A vitória de Israel veio por um milagre do Senhor. O Senhor entregaria todo aquele exército nas mãos de Israel. Esse milagre também não aconteceu por meio de uma fé preguiçosa. Eu já falei algumas vezes sobre essa fé preguiçosa. Mas também não veio por meio de uma fé autossuficiente. Vocês conseguem perceber essas dinâmicas e esses contrastes? Na verdade, o povo do Senhor ele foi resgatado da escravidão do Egito. Foi edificado pela palavra de Deus durante a jornada no deserto, recebendo a lei. E à luz desta santa lei, Israel caminhou em obediência, sendo liderado por Josué, que foi o sucessor de Moisés. Este homem, servo do Senhor, foi um exemplo de fidelidade e devoção a Deus. E também foi um exemplo de devoção a Moisés, como eu já disse. Um exemplo de devoção ao Senhor, servindo a congregação. E a obediência e a devoção deste homem também refletiram no povo. Esse povo também agiu, também respondeu em obediência, também respondeu em devoção, tanto ao Senhor quanto em submissão à liderança de Josué. E estes elementos, eles são tanto o motivo quanto o resultado de andar com Deus. Esse resultado, esse motivo de andar com Deus, inevitavelmente consuma a vitória, ao mesmo tempo em que eles alcançavam o cumprimento das promessas de Deus feito aos patriarcas. Chegando nesse ponto, nós encontramos uma grande verdade no texto hoje, eu vou trazer ela já no início. A soberania de Deus é o motor da história, mas a obediência fiel nos insere no trilho da conquista. O descanso da terra de Canaã não foi um pagamento, não foi um dividendo para quem está mais alinhado com as palavras do mundo de investimentos, né? Talvez você lembre, você saiba, né? Mas o descanso da terra de Canaã não é um dividendo, não é um pagamento da força humana, do desempenho humano, mas é o resultado do alinhamento pactual de uma liderança que foi submissa à palavra de Deus. Diante desta grande verdade,
Nós vamos então percorrer 2 pontos nesse sermão hoje. Primeiro é a soberania de Deus é o motor de movimento da história. E depois nós vamos ver como a obediência de um homem fiel é um ato de fé que coloca a sua vida nos trilhos da soberania de Deus. E um homem aqui somos cada um de nós individualmente. Tá? Então vamos ver o primeiro ponto. Soberania de Deus é o motor que movimenta a história. O ajuntamento contrário ao povo de Deus se levanta. É o que nós encontramos já nos primeiros 5 versículos. Outra coalizão. Quem esteve nos últimos 2 sermões em Josué, 10, 9, né? Viram que no 9, Gibeão faz uma aliança com o povo de Israel. Meio esquisita a aliança, mas era uma aliança digna. Eles se renderam ao Deus de Israel. No capítulo 10, esta aliança assusta os reinos do sul que ainda restavam. E aqueles reis se unem para lutar contra Israel. Ok? Então, nós vemos que isto traz uma força desproporcional para lutar contra Israel. Agora, no capítulo 11, já nos primeiros versículos, nós vemos outra coalizão, outra união de nações. Só que desta vez, uma união muito maior do que a primeira. Na primeira ocasião, algumas cidades já haviam sido derrotadas por Israel. Israel, do lado de lá do Jordão, já tinha derrotado os reis Seom e Og, que ficavam lá a leste do Jordão, onde foi dada herança para as 2 tribos e meia lá, né? Rubenitas, Gaditas e a meia tribo de Manassés. E do lado de cá, quando eles entraram, já tomaram Jericó, então em seguida tomaram a cidade de Ai. Então, depois disso, teve a aliança com Gibeão, que era uma cidade grande, segundo o que o texto nos diz. Então, talvez por isso, a coalizão do sul não foi uma coalizão tão grande, porque ao longo do caminho Israel já tinha meio que destruído um pouco dessas forças. Mas depois que Israel, então, conquista todo o sul, ao salvar os gibeonitas, o norte se assusta. O norte se levanta. Então, se no sul a primeira coalizão já foi desproporcional, e a segunda foi maior, imagine quão desproporcional era. Aí eu queria saber se alguém de vocês já assistiu aqui o filme Coração Valente. Muito bom para os homens, tá? Aprender a virar o mundo. Brincadeira. Mas é muito bom. Mas nesse livro nós vemos um relato de uma força muito menor enfrentando um exército muito mais preparado. Quem já viu 300? Faz muitos anos que eu vi esse filme de 300. Mas o que eu lembro da história é que 300 espartanos, 300 espartanos resistem a não sei quantos mil persas. Não tem muito sucesso, né? Mas a gente vê um grupo pequeno. Quando você vê o filme de 300, o exército dos persas, ele perde de vista, ele é muito grande. Enquanto o grupo de 300 é muito pequenininho. E é mais ou menos esta a ideia que nós encontramos aqui. O autor diz que os guerreiros, os cavalos e os seus carros eram tão numerosos quanto os grãos de areia da praia do mar. Então, com isso, o que ele está querendo dizer? Nós não conseguimos nem mensurar quantos eram. Mas, além da capacidade numérica, também havia uma disparidade de força. O que nós lemos no texto é que em algumas regiões de Canaã, elas eram povoadas por gigantes. Quem lembra quando que, em Números, Israel chegou, depois de mais ou menos uns 3 meses, no sul da guerra, uma região chamada Cades Barneia. Eles chegaram, Moisés manda 12 espiões, eles vão buscar informações sobre a terra que eles deveriam tomar naquele momento. 10 espiões voltam, e eles voltam com notícias pessimistas. E eles voltam dizendo, não dá para entrar, não dá para ir. Cidades fortificadas, exército enorme que nós perdemos de vista o número, e o pior, tem gigantes. Eles falam isso com assombro. Os gigantes, de fato, eles eram assombrosos. Bom, e estes gigantes faziam parte desta coalizão. O texto também diz, no versículo 4,
que essa multidão então era ali como a areia que está na praia do mar. Toda essa atitude, ela é motivada pelo que o rei de Hazor ouviu. Ele ouviu exatamente o que Raabe ouviu. Ele ouviu exatamente o que os habitantes de Jericó ouviram, o que os habitantes da cidade de Ai ouviram, o que os habitantes de Gibeão ouviram. Quem não esteve no último sermão, os gibeonitas fizeram aliança porque eles ouviram a respeito do Deus de Israel, o que ele havia feito desde quando eles saíram do Egito até o momento em que eles estavam ali. E isso trouxe para eles grande espanto, mas não encontraram em si mesmo forças para combater esse Deus, que é Deus em cima no céu, Deus embaixo na terra. Então o que eles falaram? Só tem um jeito: nos rendermos ao Deus de Israel e ao seu povo. E foi isso que eles fizeram. Bom, esses reis ouviram a mesma notícia. No caso destes reis do norte, o que é acrescentado aqui é que as notícias que os demais ouviram, que estava longe, mas estava vindo, ainda estava longe. No caso dos reis do norte, já estava dentro da terra. Já tinha tomado o sul. E isto fez com que eles falassem: bom, peraí, as muralhas de Jericó caíram, a cidade de Ai foi derrotada, Gibeão, uma cidade grande, se rendeu, os 5 reis do lado de lá, do sul, foram lutar e perderam, estão todos mortos, não sobrou ninguém, então nós temos que ir com um número muito maior. Então eles fizeram toda essa coalizão de forma desproporcional, de forma injusta. Essas notícias provocaram terror nos corações dos povos, ao mesmo tempo que provocavam 2 resultados: uma fé seguida de rendição ou uma obstinação seguida de resistência. Raabe, essas notícias produziram fé e rendição. Raabe passou a viver no meio de Israel, o autor diz, até os dias de hoje. Enquanto nos demais habitantes de Jericó, obstinação e resistência, os gibeonitas também resultaram em fé e rendição, enquanto os demais, os gibeonitas também faziam parte do povo de Deus. Ele é contado no meio de Israel aqui. As nações, quando olham, falam assim: eles estão no meio de Israel, então eles faziam parte, e depois eles fazem parte até mesmo do serviço no templo do Senhor. Bom, as demais cidades ao redor, eles permaneceram obstinados. E eles resistiram, tentaram pelo menos resistir à força e à vontade de Deus. Antes de prosseguir, eu gostaria de fazer uma breve reflexão aqui. Vocês conseguem perceber que este padrão é uma sombra do Evangelho de Jesus Cristo? Conseguiram perceber que existe um padrão aqui entre a narrativa, entre o que levou todas essas coisas a acontecerem com o Evangelho de Cristo? A notícia do Evangelho, ela vem mostrando que nós estamos na mira de Deus. A notícia do Evangelho, ela vem mostrando que nós estamos em pecado, que nós estamos em rebeldia, e que por isso nosso alvo, nós, na verdade, somos o alvo da manifestação do juízo divino. Só que a consequência dessa notícia para nós que cremos, ela causa-nos terror. E não um terror com resistência, com obstinação, mas um terror que nós não encontramos em nós mesmos a salvação. Vocês conseguem perceber esse padrão? Raabe encontrou no povo de Israel a salvação, não em si mesmo. Deste modo, esse terror que nos tomou fez com que o Espírito Santo, então, deste modo, nos regenerasse, para que nós pudéssemos receber a convicção dos nossos crimes contra Deus, da justiça de Deus aplicada contra nós que éramos criminosos por meio do juízo. Então, ao passo que nós entendemos isso, nós também entendemos, por meio do Espírito Santo, qual foi a obra substitutiva de expiação que Jesus Cristo executou sobre a cruz do Calvário. Meu amado irmão e minha amada irmã, isso é um motivo de nós
Rompemos-nos em gratidão ao Senhor. Pois no curso da soberana história de Deus, lembre-se disso, a história é de Deus. Esse negócio de viva a tua história, vai viver teu sonho, isso não existe. Nós vivemos a história de Deus. No curso dessa história soberana de Deus, nós fomos alcançados com graça. Nós fomos alcançados com misericórdia, a fim de que, como crentes, nós estamos aqui hoje, reunidos como parte do povo de Deus nessa terra. Amém? Agora, nós temos visto que os povos permaneceram em rebeldia, pensando que eles poderiam, com sua força e com seu número, com a sua tecnologia, resistir ao Senhor, resistir ao povo do Senhor. Agora, como vemos a soberania de Deus agindo como um motor que movimenta essa história? Como nós podemos ver isso? Bom, isso acontece um pouco do que eu acabei de falar, né? Um pouco do que eu disse já diz muito sobre como isso aconteceu. Mas é interessante nós notarmos que Deus age soberanamente, tanto em permitir ou deixar os rebeldes, obstinados, seguir o seu caminho, seguir os seus planos orgulhosos, seguir os seus planos egoístas, seguir os intentos do seu coração caído e viver de modo autônomo, como se Deus não existisse. Deus age soberanamente, permitindo essas pessoas viverem deste modo. Mas Deus também age em agir graciosamente em favor do seu povo eleito, assim como em converter e agregar mais pecadores perdidos que ele elegeu, que estavam entre aqueles que seriam destruídos, para vir fazer parte do povo de Deus. Foi isso que ele fez com Raabe, foi isso que ele fez com Gideão, foi isso que ele fez com Ruth. No versículo 6, novamente, o Senhor vem falar com Josué, e ele diz uma coisa que ele repetiu várias vezes a Josué: não tenha medo. Por quê? Porque Deus estava garantindo a vitória, era Deus que ia à frente. O Senhor agiria em favor de Israel, o Senhor venceria a batalha, o Senhor entregaria a vitória nas mãos de Israel e daria de presente aos filhos de Israel. Amados irmãos, ao dizer que entregaria todo aquele exército numeroso e forte, Deus está agindo soberanamente, trazendo graça e vitória para Israel, ao mesmo tempo em que ele manifestava justiça e juízo sobre o exército inimigo. A soberania de Deus revelada no versículo 6 é reforçada depois no versículos 19 e 20, onde diz que apenas a cidade de Gibeão fez aliança com o povo de Deus. No entanto, as demais nações foram completamente destruídas e tomadas por meio da guerra. E o autor do livro de Josué insere uma nota aqui. E ele toma o cuidado de narrar o motivo pelo qual isto aconteceu. Então, isso aqui, ele não está no curso da história onde ficava evidente a todas as pessoas. Mas o autor sabia que isso aqui estava acontecendo. E o que estava acontecendo? Porque do Senhor vinha endurecimento do seu coração para saírem à guerra contra Israel, a fim de serem completamente, totalmente destruídos, e não se tivesse piedade alguma. Eu reconheço que esse assunto não é um assunto fácil, que esse texto também é difícil de lidar com ele, mas a pregação expositiva, é uma das marcas da Igreja Saudável, e é isso que nos mantém fiel à palavra de Deus, porque nós não pulamos o texto. Então nós temos que lidar, se o texto nos dá um problema, nós temos que lidar com ele, não da nossa perspectiva, mas de acordo com o que o texto diz. Então a primeira coisa que nós precisamos fazer é analisar o texto da perspectiva de quem viveu e narrou a história. Então, para não incorrer em erro de pegar, por exemplo, o versículo 20 e dizer que Deus agiu no coração daqueles reis, no meio daquelas nações, provocando neles o mal, provocando neles pecado, levando eles a pecarem. O endurecimento de Deus não é isso. Nós vamos ver isso um pouquinho. Por isso nós precisamos entender o contexto. E o contexto nos deixa claro que este rei de Hazor ouviu notícias a respeito de Israel, e ao ouvir o que Israel havia feito com a terra do sul,
parte sul da terra. Então ele enviou mensageiros para as outras cidades-estados, que aqui fala cidade, mas elas eram como cidade-estado, tipo o Vaticano, sabe, que é uma nação, tá? Por isso que ele tinha reis. E ele enviou então mensageiros para falar com as demais nações, e eles se juntaram para lutar contra Israel. Veja que nesta narrativa nós encontramos, aqui nos 5 primeiros versículos do capítulo 11, fica bem claro que estes reis, eles estavam agindo de forma autônoma. Eles estavam agindo como se Deus não existisse. Eles estavam se sentindo autossuficientes. Eles estavam agindo como se as suas forças unidas fossem capazes de eliminar Israel completamente. E essa era a intenção deles. E ao longo da história nós vimos Israel muitas vezes ser tratado desta forma. Nações que querem eliminar Israel por completo. Bom, ao comparar essa narrativa de como aconteceu a mobilização dos exércitos com a nota teológica que o autor coloca no versículo 20, nós somos levados a questionar uma coisa. E eu quero que vocês prestem bastante atenção nisso aqui agora. O que endurece o coração do homem contra Deus? O que leva o homem a endurecer seu coração contra Deus? E para isso eu preciso voltar um pouquinho na história. Primeira coisa, vamos voltar para Gênesis 3, no Éden. Nós temos usado muito essa frase aqui ultimamente, né? Mas, de fato, vamos voltar lá para o Éden. O que motivou Adão e Eva a desobedecerem ao Senhor? Obviamente não foi o Senhor. Concorda? O texto não diz que foi o Senhor quem operou e agiu endurecendo o coração deles. Eles agiram com uma falsa sensação de autonomia. Eles decidiram comer do fruto proibido. E preste atenção numa coisa. O homem não foi criado para ser autônomo. O homem não foi criado para ser independente. Mas ele foi criado em total dependência do seu Criador. E, portanto, ele deveria, juntamente com o restante da criação, viver em dependência de Deus. E esse Deus concedeu para toda a criação o próprio homem como um meio de graça para governá-los. Então toda a criação foi criada para não viver de forma independente, para não viver de forma autônoma, para não viver de forma autossuficiente, mas para viver em dependência. Ninguém é autossuficiente, ninguém é autônomo. Todos somos dependentes. Se você não for dependente de Deus, você será dependente do pecado. Se você não for escravo de Deus, servo de Deus, você será escravo do pecado. Mais tarde, Caim ele é exortado pelo Senhor a resistir ao pecado. E aqui diz que o que Caim deveria fazer era o que é certo. E o que era certo para Caim? O que ele deveria fazer como certo? Era seguir ao Senhor, era obedecer ao Senhor, era entregar o melhor da sua oferta ao Senhor, era viver na presença do Senhor e não segundo os intentos e a ganância do seu coração na hora de ofertar ao Senhor. Ele deveria entregar, na verdade, o seu melhor. E o Senhor ainda acrescenta: Caim, o pecado está à sua espera. E se você permitir, ele vai entrar. O desejo dele é contra você, mas é você quem precisa dominá-lo. Segundo, caminhando um pouquinho mais para a história, Gênesis 6. O que acontece em Gênesis 6? A maldade da humanidade se multiplica e Deus então vê que todos os desígnios do coração dos homens, daquelas pessoas, eram maus. Deus então decide trazer juízo sobre a terra por meio de Noé. Noé constrói uma arca e durante um bom tempo construindo aquela arca, as marteladas de Noé eram pregações convidando aquelas gerações ao arrependimento e anunciando um juízo. Mas aquela geração má continuou sendo uma geração má, continuou vivendo na desobediência e veio a destruição, e Deus salvou assim a família de Noé e toda a humanidade que veio depois deles. Depois do dilúvio, então, nós chegamos finalmente em Gênesis 12. E aqui os homens se reúnem novamente, lá em Babel, constroem uma torre,
E eles fazem isso querendo viver separado de Deus. Eles estão procurando um meio de viver fora dos juízos de Deus. Se um dia Deus enviar outra inundação, nós temos uma torre que vai lá no topo do céu, então nós não morreremos pela inundação das águas. Eles queriam viver e resistir a Deus. E Deus vê essa maldade, desce, confunde as línguas, espalha aquelas pessoas. Mas, na sequência, nós vemos Deus então dando continuidade ao seu plano de redenção quando chega na história de Abraão. E Deus separa Abraão para formar dos seus lombos amortecidos uma nação que não existia. Deus não escolheu dentre as nações, Deus formou uma nação, onde não existiria uma. Através dessa nação, o que Deus faria? Qual é o ápice da história dessa nação? Não era entrar na terra, como nós estamos vendo. O ápice era o descendente prometido em Gênesis 3,15 que viria. O Salvador do mundo. O plano de redenção estava sendo colocado em prática. Mas nessa parte da história, em Gênesis 15, meus amados irmãos, eu falo uau toda vez que leio a palavra de Deus, e vocês já notaram isso, o Tiago tem o privilégio de falar isso todas as vezes. Mas Gênesis 15, se você não leu com atenção, essa semana pegue Gênesis 15. Pega a história de Abraão, mas quando você chegar em Gênesis 15, preste atenção a cada detalhe do que está acontecendo ali, porque é muito profundo e tem muita teologia ali dentro. Bom, mas eu preciso reforçar que Deus faz uma aliança com ele tem uma parte a cumprir com a descendência de Abraão, e a descendência de Abraão também tem uma parte a cumprir. No final das contas, Deus cumpre a parte dele e ainda ajuda a descendência de Abraão a cumprir a parte deles, porque eles não conseguem. Quando eles chegam na beira da terra aqui de Jericó, o que Deus fala? Tem que circuncidar, esse povo é incircunciso. Eles não conseguiram cumprir com a única parte que eles tinham, que era a circuncisão. Bom, mas o ponto que eu gostaria de chegar é justamente na profecia que Deus faz a Abraão. Tá? É bem no finalzinho lá do capítulo 15. Eu não vou ler, mas vocês leiam em casa. Mas na profecia que ele faz a Abraão, ele conta, Deus diz o que vai acontecer com a nação de Israel. Este povo seria levado para uma terra estranha, e eles viveriam por 4 gerações, por aproximadamente 400 anos, nessa terra estranha. E depois, então, eles retornariam para a terra que Abraão estava. Abraão faz aliança com Deus dentro da terra. E era de se imaginar que é muito mais fácil. Então, Deus me dar o Isaac aqui, meus filhos se multiplicarem aqui, a nação começar a crescer e tomar conta dessa terra. Muito mais fácil, não é? Mas o que Deus disse, vocês não vão ficar aqui agora e vocês não vão tomar conta da terra aqui agora. Vocês vão ser levados, vão ficar escravos por 400 anos e depois, então, 400 anos, eu trarei a tua geração, teus descendentes para cá. Porque a iniquidade, o nível, a medida da iniquidade dos amorreus, amorreus era o nome dado a toda aquela mistura de povos que viviam em Canaã, a medida da iniquidade dos amorreus ainda não chegou ao limite. Ainda não se encheu. E aqui nós fazemos mais uma perguntinha para a gente entender como que Deus endurece o coração. O que é iniquidade? Enquanto a tradução da palavra pecado, ela geralmente traz a ideia de errar o alvo, qual que é o alvo que Deus criou o homem? Glorificar a Deus, obedecer a Deus. O que o pecado faz? Erra o alvo. Nós não glorificamos a Deus. A iniquidade, no entanto, a tradução dela está mais focada na distorção da natureza. No hebraico. O termo hebraico ele carrega a ideia de algo torto, algo curvado, algo torcido. E quando ele é usado, esse termo, nos textos bíblicos, ele refere-se à inclinação interna do coração do homem. Esse coração que vai se distorcendo, de tal forma a nossa natureza, a ponto de o pecado se tornar uma parte da estrutura do caráter. Essa deformação, essa distorção da estrutura do caráter que Deus nos deu, ela gera uma crosta moral e endurece o nosso coração. Aqui está o endurecimento. A iniquidade é o peso moral distorcido que nos faz pender para o lado errado. Então, deste modo, nós podemos concluir biblicamente, sem medo de incorrer em algum erro teológico,
que o endurecimento do coração é o resultado de um coração iníquo, é o resultado de um coração que não considera as regras de Deus, que vive do seu próprio modo, que leva a alma a um modo, a um status tão deprimente que não consegue mais andar na linha reta e por isso acaba caindo em pecado e por isso erra o alvo. Agora, que nós estabelecemos biblicamente o que é que endurece o coração do homem contra Deus, que não é o próprio Deus que faz isso, mas sim a iniquidade dos seus corações, nós podemos então fechar a compreensão do versículo 20, onde diz que o Senhor vinha endurecendo o coração daqueles povos. Se o endurecimento vem da iniquidade, que leva a alma a pecar, a ponto de que o pecado se torne um padrão vigente da sociedade, será que então é Deus que promove isso? Obviamente que não. Não é Deus quem distorce o coração do homem para que peque contra ele. O que ocorre aqui é o mesmo que acontece com Faraó, ao mesmo tempo que acontece também com os povos da terra de Canaã. Eles endureciam seu coração por conta da iniquidade, essa distorção do padrão. Eles endureciam seu coração ao mesmo tempo que Deus endurecia os seus corações ao soltá-los, ao deixar com que eles vivessem deste modo distorcido, ao permitir que eles vivessem deste modo corrompido, ou seja, em iniquidade, em impiedade, em rebeldia. E aqui nós chegamos no texto de Romanos, capítulo 1, versículo 18, onde Deus revela do céu toda a impiedade, todo o seu juízo contra toda a impiedade e contra toda a perversão dos homens que detêm a verdade, ou que resistem à verdade, ou que negam a verdade pela injustiça e que também negam o conhecimento de Deus. Veja o que Deus diz, como que Deus endurece o coração dessas pessoas. Por isso Deus os entregou à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura no lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disto, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Está vendo a distorção? Vocês conseguem perceber a distorção? Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, está vendo a distorção novamente? O próprio Deus endurece, entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem as coisas inconvenientes. E aí continua, né? Cheios de injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Deus endurece o coração do homem ao soltá-los a estas concupiscências, a esta iniquidade, a esta distorção. E com isso nós podemos fechar a questão dizendo que Deus endurece os corações dos homens que vivem em iniquidade e impiedade ao soltá-los e entregá-los a si mesmos. Ou seja, ao modo como querem viver. E o modo como querem viver é sem Deus. Com isso nós concluímos que Deus é soberano sobre todo o universo. E que a história não é apenas um registro de acontecimentos. A história, ela é uma revelação teológica da soberania de Deus. De modo que nós podemos ver como Deus endurece o ímpio ao permitir que ele viva de acordo com seus próprios entendimentos. Mas em contraste aos ímpios, nós vemos como Deus soberanamente age na vida dos seus eleitos ao convertê-los de seus maus caminhos. Deus quebra os corações de pedra. Deus esmiuça os corações de pedra e Ele dá um novo coração. Amados, Deus, por Jesus Cristo, Ele nos deu um coração que não distorce mais a verdade. Presta atenção nisso.
Deus nos deu um coração que não mais distorce a verdade de Deus. Deus nos deu um coração que não mais rejeita o conhecimento de Deus. Deus nos deu um coração que reconhece a nossa dependência de Deus, a nossa total dependência de Deus. E ao mesmo tempo que Ele nos dá também compreensão, vemos Ele nos conceder dons para que nós dependentes sirvamos outros dependentes. E estes são os meios de graça do Senhor para a sua igreja. Deus nos deu um coração que deseja viver perto dEle. Deus nos deu um coração que deseja viver em obediência. Deus nos deu um coração que deseja viver em submissão à sua palavra. Deus nos tirou um coração odioso e colocou-nos um coração cheio de amor. Amados irmãos, vocês já agradeceram a Deus por ter sido escolhido por Ele para receber este novo coração de carne? Por Deus ter substituído esse coração de pedra? Vocês já agradeceram a Deus por ter um coração que deseja viver longe da impiedade, longe da iniquidade, um coração que vive na esperança de uma vida plena com Cristo, longe do pecado? Vocês já agradeceram por isso? Que nós possamos considerar isso com profundidade no nosso íntimo, pois a graça que nós recebemos, ela é tão grande, ela é tão imerecida, e o custo desta graça é o sangue do Senhor Jesus, derramado no madeiro da cruz. Talvez caiba aqui agora, nesse momento, uma oração, antes de terminarmos o sermão. Feche seus olhos um pouco. Obrigado, Senhor, por não endurecer nossos corações em nos entregar à nossa própria sorte. Ó Senhor, eu não tenho palavras por tamanho amor e por tão grande compaixão para com estes teus servos. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas a seu tempo, ó Deus, o Senhor nos regenerou, nos permitindo ouvir a tua irresistível voz. E quando nós entendemos a tua voz, que nos chamava para junto de si, nosso espírito se comoveu de tal forma que renunciamos a nós mesmos, pegamos a nossa cruz e cá estamos agora a te seguir. Muito obrigado, Senhor, por este coração que nos tem dado. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. É urgente isso aqui. Nós não podemos considerar que a nossa vida ela continua comum. Deus quebrou teu coração. Era para você estar na mira da ira dele. Deus te arrancou da impiedade. Você era todo distorcido, uma coisa esquizofrênica. E Deus mudou a tua realidade. Te deu um novo coração. E a cada dia que passa, Ele te conforma com a imagem de Jesus Cristo. Caminhando para o segundo ponto. A obediência do homem é um ato de fé que coloca a nossa vida nos trilhos da soberania de Deus. Amados, caminhando aqui para o fim, o que nós vemos como resultado disto tudo é que o motor do trem ele possui energia infinita, uma potência infinita. E que este Deus soberanamente corrige os trilhos distorcidos de nossas vidas, de modo que nós podemos trilhar na retidão de sua palavra rumo à conquista da vida com Cristo. Resumidamente, o resultado é uma vida de adoração obediente. É uma fé ativa, é uma fé operosa. Ao longo da história, assim como hoje em dia, é muito comum que nós nos deparamos com uma falsa fé. É muito comum nos depararmos com uma fé preguiçosa, que fica esperando enquanto deveria ser uma fé operosa, uma fé que trabalha, uma fé que obedece, uma fé que serve, uma fé que se submete, uma fé que ama, uma fé que perdoa, uma fé que confessa, e por aí vai. Às vezes essa falsa fé se manifesta também de forma egoísta, de forma orgulhosa, que busca somente seus próprios interesses, não se preocupa com os interesses de Deus,
pois no lugar de suportar, age com intolerância, no lugar de se interessar pelo corpo de Cristo, pelos demais irmãos, não se interessa apenas por si mesmo, só se interessa em ser servido. Isto não é fé. No Novo Testamento nós encontramos que o Espírito age nos nossos corações convertidos por meio das boas obras que Ele de antemão havia preparado para que nós andássemos nelas. Josué é este exemplo de um homem que andou nas boas obras. Ele foi fiel às palavras de Deus. Deus havia preparado as boas obras de antemão. Por meio de Moisés, ele recebe a lei. E ele vive à luz dessa lei. Por meio dessas obras, ele obedece e vive na presença do Senhor. E aqui nós encontramos, então, em Gálatas 5, versículos 22 a 24, os frutos do Espírito. Mas os frutos do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas, não há lei. Deus te tirou daquela impiedade de Romanos 1, 18, e Deus te colocou agora no caminho desse frutos do Espírito, onde você pode desfrutar disso tudo e praticar isso tudo, e a igreja viver isso tudo. Meus amados irmãos, eu gostaria de ter tempo de explicar um pouco mais sobre esses frutos do Espírito. Quem sabe um dia Deus dará graça de expor aqui então uma carta aos Gálatas. Mas estes frutos irão aparecer na vida dos remidos por Cristo. A fé de Josué é uma fé cheia de atitude, cheia de submissão, obediência, fidelidade, cheia de humildade. Essas coisas ficam claras na vida dele, tanto no seu modo de se relacionar pessoalmente com Deus, quanto no seu modo de se relacionar com o seu líder Moisés, quanto no seu modo de lidar com os seus liderados, o povo. Amados irmãos, nós precisamos ter fé. Nós precisamos que a nossa fé reflita no modo como vivemos particularmente com o Senhor, no modo como nós vivemos com a comunidade do Senhor. Que os frutos do Espírito devem ser evidentes. Eles devem aparecer. A nossa piedade deve aparecer diante da sociedade. A nossa fidelidade deve ser um compromisso mútuo. Meus amados irmãos, eu quero confessar algo. Eu tenho recebido do Senhor a cada dia que passa, a cada domingo, a cada IBD, a cada GP nosso. Eu tenho recebido um interesse tão grande nas vidas de vocês. E eu sei que isso não vem de mim. Por cada um de vocês. E esse interesse, não aquele interesse pecaminoso, sabe? Mas o interesse de entrega, sabe aquele interesse de amor, de preocupação? E quando eu estava estudando esse texto, eu fui grandemente encorajado. Eu fui tomado em lágrimas diante do computador que eu estava escrevendo para se comprometer integralmente. Diante disso, eu quero encorajar cada um de vocês a se comprometer igualmente com o Evangelho de Jesus Cristo. Vamos nos comprometer com o Evangelho de Jesus Cristo. Vamos nos comprometer com a causa do reino. Vamos nos comprometer com a comunidade que Ele está formando aqui em Araucária. Às vezes, esse compromisso vai exigir renúncia. Você vai ter que renunciar a coisas que você não quer. Mas é a palavra de Deus que rege as nossas vidas. Vamos continuar nos interessando uns pelos outros por meio de uma entrega amorosa. Vamos. Que isso reflita na forma como nós obedecemos a palavra. E por meio dessa obediência nós caminhamos lado a lado na presença do Senhor. Vamos fazer isso. Amém? Por fim, meus amados irmãos, a última seção do versículo 23 é um resumo do resultado da vida obediente, que é governada pelo soberano Senhor do Universo. A vida obediente ao soberano Senhor do Universo recebe o que lhes recebeu. E a terra repousou da guerra. Vocês percebem que o último versículo, a última frase, e a terra repousou da guerra. Guerra, 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 destruição, destruição, destrua, morte, acaba com tudo, elimina todo mundo. Chega aqui, a terra descansou de toda a guerra.
Israel finalmente experimentou uma parcela do descanso pleno prometido por Deus. Um descanso que nós também, crentes genuínos, experimentamos em Cristo Jesus. Nós que cremos no pecado fomos libertos da opressão, da guerra, da escravidão do pecado. E quando cremos em Cristo Jesus, o fardo dele é leve, o jugo dele é suave. Então, nós descansamos no Senhor, mas isso não é o chegar lá. Aí eu pergunto para você, você já desfruta dessa parcela de descanso que Deus nos dá por meio do Evangelho? Você já desfruta disso? É uma parcela, não é completa, mas você já desfruta disso? Pense no alívio que nós recebemos quando nós alcançamos a salvação em Cristo Jesus. Sabe aquele alívio? Nossa, estou salvo em Cristo, eu sou o servo de Cristo, Ele me amou. Pense nisso. Isso não é um descanso pleno, pois nós estamos num processo de santificação. Nós estamos num processo onde já fomos libertos da escravidão, do poder do pecado, mas não fomos libertos da presença do pecado. Estamos sendo conformados a cada dia à imagem de Cristo Jesus, mas ainda não somos libertos completamente da presença do pecado. E essa é a nossa situação atual, de que fomos libertos apenas do poder e não da presença. Mas, ao passo que fomos libertos dessa escravidão, já recebemos esse alívio na nossa alma. Agora eu peço que você pense em descanso pleno no reino de Cristo. Você que crê em Cristo. Você que serve a Ele. Você que foi liberto do teu pecado, que te escravizava, da tua ignorância, da tua maldade. Pense no descanso pleno que nós teremos com Cristo no seu reino. Amados, o mal será vencido de uma vez por todas. Sabe todo esse mal que você vê no mundo? Sabe todo esse pecado com o qual você luta? Essa natureza que não é a teu favor? Sabe todas essas doenças? Toda a morte? Toda a distorção, toda a iniquidade, sabe aquela distorção que nós vemos na sociedade hoje, e muitas vezes refletida em nós, em alguns aspectos, será eliminado de uma vez por todas. O pecado, ele não existirá mais. Nós estaremos para sempre com o Senhor. Irmãos, nós estaremos para sempre com aquele que morreu no madeiro da cruz, que derramou seu sangue por nós. Essa minha natureza será completamente transformada. Esse eu, que às vezes se ira, que às vezes se exalta, que às vezes é desleixado com algumas coisas, que não demonstra amor como deveria, seremos transformados completamente. Eu imagino como será esse descanso. Mas o que eu imagino, eu sei que não chega perto de como ele será. Mas graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus por Jesus Cristo. Você pode dizer isso? Graças a Deus por Jesus Cristo. Amados, fiquemos firmes nessa esperança, vivendo de modo digno do nosso chamado. Amém? Feche sua cabeça, feche seus olhos. Deus bendito, nossa vida é uma guerra. O pecado dificultou todas as coisas aqui. Mas nós fomos libertos do poder e da escravidão do pecado. Estamos sendo conformados à imagem do teu Filho Jesus Cristo. E nós te louvamos pela tua graça, Deus. Como, ó Deus, na tua história soberana diante do universo, o Senhor olhou para nós. Como que o Senhor olhou para mim e me amou, e me escolheu, me inseriu no meio do teu povo. E agora cá estamos eleitos em Cristo.
ouvindo a tua palavra com um coração novo, que não ama mais o pecado, que não deseja mais o pecado, que detesta a iniquidade. Ó Deus, nos conforme a cada dia a imagem do teu Filho e nos guarda debaixo dessa esperança. E quando a luta se apertar, nos ajude a perceber que nós já desfrutamos de uma parcela do descanso que um dia iremos desfrutar plenamente. Em nome de Jesus, oramos.